Pessoal, boa tarde. Voltamos aqui para fazer mais um exercício. Hoje nós vamos fazer o exercício 9 da página 97. O que ele pede? Determine o domínio da função dada por. Então ele deu aqui a lei da função, né, gente? Tá? Foi dada a lei da função e ele pede domínio, tá? Vamos relembrar aqui. Domínios são os valores possíveis para x, né? Então, domínios são os valores possíveis para x, tá? Agora, como que eu vou determinar o domínio através da lei? Então, tem uns casos que eu passei para vocês, um resumo, foi lá no início do ano, eu passei para vocês o seguinte, olha, se você tiver uma função que tenha x no denominador, se tiver x no denominador, esse x, esse denominador, o denominador, ele tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero, porque o denominador nunca pode ser zero, tá? O segundo caso, uma função em que você tenha raiz de índice par no numerador, né? Se você tiver uma raiz de índice par no numerador, esse radicando aqui, que está dentro da raiz, isso aqui não pode ser negativo, porque nós não temos raiz de índice par de número negativo. Então isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? E o terceiro caso, tá? Se você tiver uma função em que você tenha raiz de índice par, raiz de índice par, no denominador, o radicando, tá? Além de não poder ser negativo, ele também não pode ser zero, porque está no denominador. Então esse radicando tem que ser o quê? Maior que zero. Ok? Então isso aqui a gente vai usar para poder estar determinando aí o domínio das funções, tá ok, gente? Então vamos aqui na letra C, foi dada essa função aqui, olha. O que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que é uma raiz aqui, raiz quadrada, então é raiz de índice par. E eu tenho aqui valores de x tanto no numerador quanto no denominador, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui vai ser uma mistura de quem? Do primeiro com o terceiro caso, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar valores que sejam o quê? Aliás, é uma soma do segundo, é uma soma aqui, olha, de raiz do segundo caso com o primeiro caso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função, que é aquela ali, olha, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 1, dividido, que é o radicando, né, por x ao quadrado menos 4x. Então, raiz aqui, olha, de índice par, eu tenho valores aqui no numerador, tá? Tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Só que eu tenho coisas aqui que estão no denominador. Então, quando chegar aqui, na hora de colocar a bolinha, eu coloco a bolinha aberta aqui, olha. Por causa de quem? Por causa do denominador, tá ok? Então, o que aconteceu aqui, gente? Quando eu fiz aquele domínio ali, olha, que eu caí nesse segundo caso, isso aqui virou o quê? Virou uma inequação, né? Nessa inequação eu quero valores o quê? Positivos, tá certo? Maiores ou iguais a zero, tá? Então isso aqui é uma divisão de funções. Eu tenho aqui duas funções, uma f de x dividido por uma g de x. E nessa divisão eu quero valores o quê? Maiores ou iguais a zero. Ou seja, positivos, tá? Positivo. Então, vou resolver cada uma delas separadamente. Vamos pegar aqui o f de x. Quem é o nosso f de x? O f de x é o numerador, que é aquela função ali, menos x ao quadrado mais 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico dela, o resumo, para determinar o sinal dessa função, tá, gente?
Então vamos lá, vou igualar a zero menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. Vou passar 1 para o lado de lá, porque é uma equação aqui do segundo grau incompleta, né? Vocês já viram lá. Nesse caso é só isolar o x para um lado e para o outro. Menos x ao quadrado é igual a menos 1. Como está negativo aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Então x ao quadrado é igual a 1. Tá? Então aqui, olha, para tirar a raiz eu tenho que colocar o mais ou menos, porque são duas raízes. X é igual a mais ou menos raiz de 1. Tá? Então eu vou ter duas raízes aqui. X' é 1 e x duas linhas é menos 1. Ok, gente? Agora eu vou pegar e vou colocar aonde? Na reta, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer a divisão das duas funções, tá? Eu tenho aqui o f de x. Aqui está o f de x. Então eu tenho aqui o menos 1. E tenho o 1. Tá certo, gente? Como que vai ser essa bolinha? Aberta ou fechada? Olha aqui, gente. Ele está pedindo maior ou igual. Maior ou igual, como ter igualdade no numerador, então, se é maior ou igual, bolinha fechada. Tá ok, gente? Bolinha fechada. E qual que é o gráfico dessa função, gente? Função de segundo grau. É uma parábola. A concavidade tem que estar voltada para onde? Para baixo, porque o a é negativo. Então, o gráfico é esse aqui, ó, concavidade para baixo. Ó. À esquerda do menos 1, olha o gráfico embaixo. Se está embaixo, negativo. Entre menos 1 e 1, olha meu gráfico na parte de cima. Se está na parte de cima, positivo. À direita do 1, olha o gráfico na parte de baixo. Negativo. Então fiz aqui quem, gente? Fiz o f de x, que é a primeira parte lá daquela divisão de funções. Vou resolver agora quem? O g de x. Quem é o g de x? O g de x é aquele denominador ali, tá? Quem é o nosso denominador? X ao quadrado menos 4x. Novamente uma função de segundo grau. Vou igualar a zero para achar as raízes. Repare que essa equação aqui do segundo grau, ela está incompleta, faltando o termo c. Nesse caso, nós aprendemos a quê? A colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, vai ficar x ao quadrado dividido por x, x menos 4x dividido por x, 4, igual a zero. Então, eu terei duas raízes. A primeira vai ser quem? Esse x ali, x' igual a zero. E a segunda vai ser essa segunda parte aqui, x menos 4 igual a zero, tá? Então, x menos 4 é igual a zero. Isso aqui implica que quem? Que x duas linhas vai ser igual a quem? Passa o menos 4 para lá, vai dar 4. Então, as duas raízes, 0 e 4. Vou jogar, então, na reta. Tá, gente? Vou jogar na reta. Jogando aqui na reta, nós temos quais raízes? 0. Aonde que vai estar esse 0? Ele é menor que menos 1 ou maior? Ele é maior, ele está à direita do menos 1. Então, tem que estar por aqui, ó. Tem que estar depois do menos 1, tá? Então, está aqui o 0. E o 4 é maior que 1, então ele tem que estar à direita. Tem que estar à direita do 1. Então, 4 está aqui. Agora, e a bolinha, gente? A bolinha, no caso, teria que ser fechada por causa da igualdade. Mas, o que eu falei com vocês, olha, toda função que está no denominador,
toda função que está no denominador não pode ser zero. Olha aqui no primeiro caso aqui de domínio. O denominador de uma função nunca pode ser zero. Então, apesar de ter esse igual aqui, olha, nós temos que deixar a bolinha fechada, tá, gente? Vocês têm que prestar bastante atenção nisso, que o denominador sempre a bolinha vai ficar aberta, nunca que ela pode ser fechada, porque o denominador nunca pode ser zero, tá? Então vai ficar a bolinha aberta, apesar de ter igualdade ali, ok? O gráfico dessa função é uma função de segundo grau, uma parábola. A concavidade é para cima ou para baixo? Vai depender do A. O nosso A vale quanto aqui, gente? Vale 1, positivo. Então, se é 1 positivo, a concavidade tem que estar para cima. Então, o nosso gráfico vai ser assim, olha, concavidade para cima. Ele vai ser assim, dessa forma, ó. Tá ok? Então, à esquerda do zero, olha o meu gráfico na parte de cima. Se ele está na parte de cima, aqui tem que ser positivo. Ó. À esquerda, tudo positivo. Por quê, gente? Porque o gráfico está na parte de cima. Tá? Então tem que estar positivo. Entre o 0 e o 4, olha o gráfico na parte de baixo aqui. Olha. Se está na parte de baixo, né, o gráfico, ó, então tem que ser negativo. Tá? E depois do 4, olha o meu gráfico na parte de cima. Se ele está na parte de cima, tem que ser positivo. Ok? Então, essa aqui é a nossa função g de x. Só o que eu quero, gente? Eu quero a divisão. F dividido por g. Tá? Então, nessa divisão, F dividido por g, que é o que eu estou procurando, que é o domínio daquela função, tá? Eu vou fazer a divisão de sinais, tá? Vou fazer a divisão de sinais. Para isso, eu vou descer os valores aqui como eles estão, ó. Vou descer aqui o menos 1. Como que ele está? Fechado. Vou descer como ele está lá, menos 1 fechado. Vou descer aqui, olha, na direção do zero. Vou descer o zero. Como que o zero está? Zero está aberto. Tá? Vou descer o 1 aqui na direção. Como que esse 1 está? Fechado. E vou descer o 4. Como que esse 4 está? Aberto. Tá? Então, aberto aqui no 0 e no 4, né? Fechado ali. Pronto, gente. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a divisão de sinais. Então eu vou fazer aqui menos dividido por mais. Sinais contrários vai dar menos. Mais dividido por mais. Mais dividido por mais. Sinais iguais vai dar mais. Mais dividido por menos. Sinais contrários vai dar menos. Menos dividido por menos. Sinais iguais vai dar mais. Menos dividido por mais. Menos dividido por mais, sinais contrários, vai dar menos. Então, a esquerda aqui do menos 1, menos por mais, menos. Entre menos 1 e 0, mais dividido por mais, deu mais. Entre 0 e 1, mais dividido por menos, deu menos. Entre 1 e o 4, menos dividido por menos, deu mais. E depois a direita do 4, menos dividido por mais, menos. O que nós queremos, gente? Nós queremos os positivos. Então, eu quero aqui a esquerda do menos 1? Não. E entre 0 e 1? Entre menos 1 e 0? Sim. Então, eu vou querer entre menos 1 e 0. Aqui entre 0 e 1, não. Entre 1 e 4, sim. Tá? Entre 1 e 4, sim. Então, o que ele pediu? Ele pediu o domínio dessa função, né, gente? Domínio dessa função vai ser qual intervalo? Vai ser o intervalo entre menos 1 e 0 e 1 e 4. Ou seja, o domínio da função vai ser x pertencente a R tal que. Se fosse inequação, eu daria a solução, mas aqui eu quero domínio, vou colocar o DF. Então vai ser entre menos 1, como a bolinha é fechada, menor ou igual a x, menor que 0, sem a igualdade. União ou 1 menor ou igual
ax menor que 4. Se você quisesse representar isso aqui por colchete, o domínio seria quem? Seria colchete fechado em menos 1, vírgula, aberto no 0, união 1 fechado em 1, vírgula, 4 aberto contra o 4. Então essas duas formas, as três, né? Forma gráfica, por compreensão, e aqui por intervalos, tá, gente? Então, por intervalos. Vamos aqui no próximo. O próximo que eu vou fazer é a letra D. Então, na letra D, novamente, gente, eu vou analisar aqueles casos. Olha, então, uma divisão aqui, tá? Uma raiz de índice par, né? Vamos voltar aqui no nosso resumo. Olha, o que que eu tenho lá? Tenho uma raiz, tá certo? E eu tenho o quê? Uma raiz aqui que eu tenha coisas no numerador e no denominador, vou juntar os casos 1 e 2, tá? Então, isso aqui, tá? O domínio dessa função aí, que é x menos 2 sobre x ao quadrado mais x menos 6, tem que ser o quê, gente? Como é raiz de índice par, tem que ser positivo, tá? Maior ou igual a 0. Lembrando que quando eu for colocar o denominador, eu vou colocar a bolinha aberta, né? Porque denominador nunca pode ser 0. Então, novamente aqui, eu tenho uma divisão aqui de funções. Eu tenho um f de x dividido por um g de x. E nessa divisão de funções, eu quero valores maiores ou iguais a 0. O que é maior ou igual a 0, gente? Maior ou igual a 0 são coisas o quê? Positivas, tá ok? Então, vou querer positivo. Maior que 0 é positivo. Aí, vou resolver cada uma delas separadamente. Nosso f de x é quem? Nosso f de x é igual a quem? A x menos 2. Isso aqui é uma função de que tipo? De primeiro grau. Então, vou igualar a 0, tá? Iguala a 0 para achar a raiz. Quem é a raiz? A raiz é 2, só tem uma raiz, né? E vou fazer o gráfico dessa função. Como que é o gráfico dessa função, gente? O gráfico dessa função é uma reta, não é isso? Nós já vimos isso. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá? Então, vou colocar aqui a raiz é 2. Aberto ou fechado, gente? Olha aqui, como tem igualdade, né? Tá no numerador, bolinha fechada. Tá ok? Então, esse 2 é bolinha fechada. O gráfico é parábola? Não, é de primeiro grau uma reta. A reta ela pode ser crescente ou decrescente, depende do A. Como o A é positivo, nossa reta vai ser o quê? Crescente. Vai ser assim, ó, a reta, ó. Tá ok? Então, a esquerda do 2, menos, porque o gráfico está na parte de baixo. A direita do 2, olha o gráfico na parte de cima. Se está na parte de cima, positivo. Esse gráfico é de quem, gente, que eu fiz? É do f de x, tá? É do numerador. Agora eu vou fazer o gráfico da segunda parte, ou seja, do g de x, tá? Então, vou fazer o gráfico aqui da parte de baixo, que eu chamei de g de x. Quem é meu g de x? O g de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. É o gráfico de uma função de que tipo? Do segundo grau. Então, igual a 0 para achar as raízes. X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Virou uma equação do segundo grau. Vou usar a fórmula de Bhaskara. Vou usar direto aí, tá, gente? Menos b, então b é 1, menos b, menos 1. Mais ou menos raiz de b ao quadrado. Então, b ao quadrado, b é 1 ao quadrado vai dar 1. Né? Menos 4ac. Vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. 4ac. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24.
Então já estou fazendo direto, porque eu já expliquei para vocês várias vezes aí. Quem não entendeu, faça favor de voltar lá atrás e entender melhor aí como que acha as raízes, tá, gente? Vocês têm que aprender a fazer isso aqui direto. Dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. Então, quem é o x, gente? O x vai ser igual a quem? A menos 1, mais ou menos a raiz de quanto? De 25. Raiz de 25 é 5. Dividido por 2. Então, vou ter aqui duas raízes, ó. Certo? X' vai ser quem? Vai ser menos 1. Vamos pegar o positivo primeiro. Mais 5 sobre 2. Ou seja, menos 1 mais 5 vai dar 4 sobre 2. Ou seja, então, x' vale quanto, gente? 2. E o x duas linhas? O x duas linhas eu vou pegar o negativo. Então vai ser quem? Menos 1 menos 5. Tá? Sobre 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai dar menos 1 com menos 5, menos 6 sobre 2. Isso implica, então, que o x duas linhas, menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, está aí nosso g de x. Então, está aí o g de x. As raízes, menos 3 e 2. Então, menos 3 está aqui à esquerda do 2, certo? Menos 3. E o 2. O 2 tem que estar debaixo desse 2 aqui, viu, gente? Ó. O 2 tem que estar debaixo, no mesmo alinhamento. Eles têm que estar junto, né? Menos 3 e 2. A bolinha, como que é a bolinha, gente? Olha aqui, aqui está falando maior ou igual, né, gente? Maior ou igual. Só que o g de x está no denominador. E eu já expliquei para vocês que denominador, nunca que a bolinha pode ser fechada. Tem que ser sempre aberta, porque denominador, tá? Denominador não pode ser zero. E o gráfico, gente, dessa função do segundo grau? É uma parábola, tá? Como A é positivo, concavidade para cima. Tá? Concavidade para cima. Então tá assim o gráfico, ó. Então, à esquerda do menos 3, gráfico em cima. Se o gráfico está na parte de cima, é positivo, tá? Ó, positivo. Entre menos 3 e 2, olha o gráfico na parte de baixo. Olha, se o gráfico está na parte de baixo, se está na parte de baixo é menos. Tá? À direita do 2, o gráfico na parte de cima, então é mais. Tá? É mais. Agora, o que eu quero, gente? Eu quero o f dividido pelo g. Não é isso que eu quero? Eu quero a divisão. Eu quero o f dividido pelo g. Tá? Nessa divisão, tá? Eu vou querer valores positivos. Para isso, eu vou descer os valores como eles estão. Olha, o menos 3 aqui, ele está aberto. Menos 3. Menos 3 aberto. E o 2, gente? O 2 tem um fechado e um aberto, né? Se eu considerar ele fechado, vai dar problema, porque o que acontece? O 2 não pode pertencer a esse domínio. Por quê? Porque ele vai dar valor negativo aqui embaixo. Ele vai dar zero aqui embaixo, ó. Então, como que eu vou descer o 2? Vai prevalecer o aberto, porque ele não pode, tá? Foi definido que na parte de cima ele não pode. Então, prevalece o aberto. O 2 não pode entrar porque ele vai zerar o denominador, tá? Então, tem que ser aberto aqui. Tá? Agora eu vou fazer o jogo de sinal. Vamos lá. À esquerda do menos 3, menos dividido por mais. Sinais contrários, menos. Entre
menos 3 e 2. Menos dividido por menos. Sinais iguais, mais. A direita do 2, mais dividido por mais. Sinais iguais, mais. Ok, gente? Agora eu vou ter que dar esse domínio, escrever esse domínio. Como que vai ser então esse domínio? Então o domínio vai ser quem? Eu quero todos os positivos, né? Então vou querer a direita do menos 3, tirando quem? O 2. Então isso aqui pode ser escrito assim, olha, x pertencente a R tal que. Então vou pegar tudo à direita do menos 3. X maior que menos 3. E vou retirar o 2. Se eu vou retirar, é obrigatório, tem que ser I, tá? Interseção. X diferente de 2, tá? Eu poderia escrever assim também, ó. Uma outra forma. Tá? Eu escrevo esse pedaço aqui. X pertencente a R tal que entre menos 3 e 2. Então, menos 3 menor que x menor que 2. E vou acrescentar esse pedaço para lá. Ou, então vou fazer com união, olha. Ou x o quê? À direita do 2. X maior que 2. Tá? Se eu quisesse escrever isso por colchete, como que eu escreveria? Então seria aberto de menos 3 até quem, gente? Até 2. Epa. Até 2 aberto. Aí eu vou unir para lá. União com quem? Com 2 aberto até quem? Até mais infinito. Infinito aberto. Então escrevi aí, olha, 3 formas diferentes para vocês, tá? Então, gente, para terminar aqui, eu vou fazer também, que foi pedido, o número 10, tá? Esse aqui é o exercício 10 aí da mesma coisa, tá, gente? Esse aqui é o exercício 10, da página 97, tá? Isso aqui é página 97. Página 97. Então, novamente, é encontrar o domínio da função, tá? Só que no lugar do x aqui tá A, né, gente? Vamos voltar aos nossos casos lá. Aos nossos casos aqui, tá vendo? Olha. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho raiz de índice par, tá? E tenho o denominador. Então, eu vou fazer o radicando maior ou igual a zero, tá? Então, é o mesmo esquema, tá, gente? O que essa nossa função aqui tem que ter? Ela tem que ter valores maiores. Então, vai ficar quem? 1 menos A, que multiplica quem? A ao quadrado mais 1, tá? Porque aqui está a raiz de índice par, dividido por quem? Por A menos 2. Isso aqui tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. O que é maior ou igual a zero? Valores positivos. Só que agora eu tenho quantas funções, gente? Tenho 3 funções, tá? Eu tenho ali um f de x multiplicado por um g de x dividido por um h de x. 3 funções. Aliás, não é de x, né, gente? É de a aqui, tá? Vamos consertar isso aqui. Vamos voltar ali. Ali está em função de a agora, né? Então é um f de a, né? Está em função de a, que multiplica um g de a dividido por um h de a, tá, gente? Isso aí não tem nada a ver, é só a letra que mudou, tá? Ao invés de ser função de x, é função de a. Eu quero valores o quê? Maiores ou iguais a zero. O que é maior ou igual a zero? Positivo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer a mesma coisa, separar aqui as funções, tá? Então, vamos pegar aqui primeiro o nosso f de a. Quem é o nosso f de a? Nosso f de a é 1 menos a, tá?
Tá até escrito de forma aqui trocada, né, gente? Vamos arrumá-la aqui, olha. F de A seria quem, então? Na ordem correta, menos A mais 1. Então, essa é a forma correta. Então, para fazer o gráfico, eu vou fazer o quê? Igualar a zero, né, gente? Sempre igualar a zero para achar a raiz. Iguala a zero. Menos A é igual a menos 1. Multiplico por menos 1 porque eu quero o valor de A, né? Vou multiplicar por menos 1. Então, daqui eu tiro que A é igual a 1. Então, a nossa raiz vale quanto, gente? A nossa raiz vale 1. Então, esse aqui é o nosso primeiro gráfico, tá? Tá aqui o nosso primeiro gráfico. É o nosso F de A. Nosso F de A. Nosso F de A. Teve raiz igual a 1. Tá? Raiz igual a 1. Qual que é o gráfico dessa função? Essa função é de que tipo? É de primeiro grau, então é uma reta, né, gente? É uma reta, tá? E a bolinha vai ser aberta ou fechada? Olha aqui, gente, como tem igualdade, está no numerador, bolinha fechada, tá? Bolinha fechada. E o gráfico, gente, de uma função de primeiro grau, uma reta. Como o A é negativo, olha, A negativo, o A está menos 1, então ela é decrescente, tá? Então, nosso gráfico é esse aqui, ó. Se ela é decrescente, é dessa forma, à esquerda do 1, positivo, porque o gráfico está na parte de cima, tá? Na parte de cima. E à direita do 1, olha o gráfico na parte de baixo. Se está na parte de baixo, é negativo. Então, isso aqui foi nossa primeira função, a primeira. Vamos fazer a segunda. A nossa segunda função vai ser quem? Vai ser A ao quadrado mais 1, que é o G de A, tá? Então, G de A, que eu chamei, igual a quem? A ao quadrado mais 1, tá, gente? Vou fazer o gráfico dessa função. Para fazer o gráfico, eu vou igualar a zero. Olha, igualei a zero. Vai dar uma equação do segundo grau, né? Incompleta, faltando B. Então, isso aqui resolve igual resolve a de primeiro, né? É o A para um lado e o número para o outro. A ao quadrado, passa 1 para lá, passa menos 1, né? Aqui eu tiro a raiz. A igual a mais ou menos raiz de menos 1. Qual que é a raiz de menos 1, gente? Tem raiz quadrada de número negativo? Não existe x pertencente a R, tá? Não tem valores para A. Mas e o gráfico? Tem, gente? O gráfico tem. Não tem raiz. O gráfico tem. Então, vou desenhar o gráfico aqui, tá? Então, o gráfico dessa função, g de A, vai ser uma parábola, né, gente? Olha aqui, sem raiz. A concavidade dela, a concavidade, como A é positivo aqui, o primeiro valor positivo, a concavidade é para cima e sem raiz. Então, ele vai ser assim, ó. Vai ser uma parábola assim. Toda na parte de cima. Se ela está toda na parte de cima, os valores vão ser o que, gente? Se está na parte de cima do gráfico, são todos positivos, tá ok? Todos positivos, sem raiz. Então tá aí quem? O G de A, mas ainda nós temos quem? Uma terceira função. Uma terceira função que é quem? Que é o H de A, tá? O H de A, que eu chamei de quem? Né? É o A menos 2. Novamente, é uma função de que tipo, gente? De primeiro grau, né? Vou igualar a zero, A menos 2 igual a zero. Vou achar a raiz, o A igual a 2. Então, uma função de primeiro grau, que a raiz vale 2. Então, vou jogar no gráfico aqui.
Aonde que vai estar esse 2, gente? À esquerda do 1 ou à direita? Tem que estar à direita, ele é maior. Então vou colocar por aqui, tá bom? Tá esse 2 aqui. Aberto ou fechado, gente? Olha aqui, tem igualdade. Só que esse H está no denominador. E eu já falei com vocês que denominador, independente se tem igual ou não, a bolinha sempre é aberta. Tá? Então, bolinha aberta. E o gráfico, gente? O gráfico dessa função aqui de primeiro grau é uma reta, né, gente? Nesse caso, como aqui o primeiro valor, o A, está positivo, ela é crescente, tá? Então vai ser uma reta crescente, desse jeito aqui, ó. Certo? Pronto, agora eu vou pôr o sinal. À esquerda aqui do 2, o gráfico na parte de baixo, negativo. Então, à esquerda do 2, tudo negativo. Tá? À direita do 2, gráfico na parte de cima, positivo. Positivo. Ok? Essa aqui é o nosso H de A. Mas o que nós queremos, gente? Nós queremos essa divisão aqui. Nós queremos quem? O F de A multiplicado pelo G de A dividido por H de A. Tá? Então nós queremos fazer o jogo de sinal. Tá? No sinal, multiplicar ou dividir, vocês sabem que é a mesma coisa, né, gente? Então é a mesma coisa. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou descer os valores como eles estão. Então vou descer o 1 aqui, olha. Como que esse 1 está? Lá em cima, ele está fechado. Se ele está fechado, tem que descer aqui como ele está lá em cima, fechado. Tá ok? E vou descer o 2. Como que esse 2 está? Aberto. Né? Então, agora eu vou fazer o jogo de sinal. Vamos lá. Mais dividido por mais ou mais vezes mais, tanto faz, viu, gente? Mais vezes mais, mais. Dividido por menos, menos. Tá? Você pode fazer a divisão ou multiplicação, tanto faz. Sinal da mesma coisa. Ó, mais vezes mais, mais. Vezes menos, menos. Tá? Menos vezes mais, menos. Vezes menos, mais. Tá? E por último, menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Ok? Nesse caso, o que ele está pedindo, gente? Ele está pedindo os valores positivos. Então, ele está querendo quem? Entre o 1, entre o 1 e o 2, tá? Entre o 1 e o 2. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser quem? X pertencente a R. Opa, X não, né, gente? A nossa função não é em X, a nossa função é em A. Então, vai ser, o domínio da função vai ser A pertencente a R, tal que 1 é menor ou igual a A menor que 2, né? Tá? Menor que 2. Ou se você quisesse representar por intervalo aqui, o domínio dessa função seria quem? O intervalo fechado entre 1 até o 2 aberto. Epa. Até o 2 aberto. Então tá aí, viu, gente? Terminamos aí esse exercício, o 9 e o 10, tá? Que é determinar o domínio. Lembrando que quando você quiser determinar o domínio, você tem que lembrar dessa regrinha aqui, tá? Essa regrinha eu passei para vocês no início do ano, tá? Para determinar domínio através da lei da função. Eu passei essas regrinhas para você aqui, para vocês. Então isso aqui é para determinar domínio, ou seja, valores para x, tá? Então determinar os valores para x. Aí você vai cair em o quê? Vai cair em equações, tá? Igual aqui a gente fez 3 casos, tá ok, gente? Então ficamos aí, tá?
por hoje com esses exercícios aí. Um exercício bem completo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar aí que eu vou procurar ajudar vocês aí. Bons estudos para vocês e fiquem com Deus.